Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Queridos, nós vamos estudar o Evangelho segundo escreveu Marcos, tá? Então, bora lá abrir aí na Bíblia, né? Evangelho de Marcos, no livro didático aí, nosso livro do curso, página de número 75. Vocês confirmam aí, vê se a paginação é a mesma, né? É, porque às vezes a gente manda imprimir, né? E às vezes muda uma página ou outra, tem essa situação também, mas parece que veio os livros aí da mesma forma que eu tenho aqui, no meu que já é de outra tiragem. Então, Evangelho de Marcos, página 75 do livro, e na Bíblia nós vamos aqui no Evangelho de Marcos. E a gente tem quase que um padrãozinho quando a gente estuda os livros, assim, né? Quando a gente vai estudando livro por livro, é sempre a gente aborda de uma maneira quase que um padrão, ou seja, quem escreveu, por que escreveu, o que escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. São perguntas que devem ser respondidas quando a gente estuda qualquer livro da Bíblia. Gênesis, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, onde escreveu, né? Quando. Livro de Juízes, quem escreveu, quando escreveu. Então, só para a gente estruturar todo o livro, quando a gente pretende estudar o livro, né, em si, não o tema. A gente está estudando aqui os evangelhos, então são os 4 evangelhos, 4 livros. Se a gente fosse estudar cristologia, é outra história. A gente vai estudar esse tema, esse assunto em toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Mas o caso aqui, e quando a gente estuda o livro mesmo, a gente propõe sempre fazer essa abordagem, tá bom? Então, o autor, quem é o autor deste evangelho? É o próprio Marcos, né? Ou João Marcos é o nome dele, né? Aparece o nome dele como João Marcos, mas é mais conhecido para os íntimos como Marquinho. Tô brincando, é Marcos, mais conhecido, né? Mas é o João Marcos, tá? Capítulo 14 aqui do Evangelho, só para confirmar, tá? Ele aparece aqui no seu próprio relato, né? Sobre a vida de Jesus. Ele é descrito aqui, é bem curioso isso. Eu não sei se vocês conhecem, é bem antigo, né? Nos filmes de terror de Alfred Hitchcock. Quem lembra se tem? Lembra? O restante a gente não lembra. Só nós dois aqui que é do tempo da lei. O resto é tudo da graça. Já não assistiu, que era bem antigo mesmo. Tinha uns em preto e branco, inclusive. Mas esse Alfred Hitchcock, ele, o autor, e ele aparecia nas cenas como figurante, né? Não como nada, não personagem assim atuante. Ele aparecia às vezes numa imagem, uma pessoa parada. Então é interessante. O Woody Allen faz isso também. Os filmes de Woody Allen, às vezes ele aparece lá também, né? E aqui é interessante isso, porque o próprio escritor, ele aparece aqui no seu próprio relato a respeito de Jesus, né? Capítulo 14, verso 12. 14, verso 12 ao 16. É interessante aqui, ó. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, né? Disseram-lhe os discípulos: aonde quer que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Os discípulos perguntaram a Jesus. E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segue-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Os historiadores vão dizer que esse rapaz, esse jovem que levava um cântaro na cabeça era o próprio Marcos, o próprio João Marcos, né? Era a casa dele que Jesus tinha combinado com o pai dele
de celebrar a Páscoa lá. Esse sinal é muito curioso porque não era comum um homem levar o cântaro, né? No Nordeste as mulheres faziam muito isso, né? Levava o balde na cabeça, um cântaro na cabeça, e nessa cultura também era, só que eram as mulheres de fato que levavam. Então por isso que Jesus deu esse sinal. Esse jovem estava fazendo isso. Ele aparece também aqui no verso 51, ó, mesmo capítulo, verso 51. Vai falar então aqui quando Jesus é preso, né? E um jovem seguia, envolto um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. Então quando Jesus foi preso, Marcos vai seguindo de longe Jesus, os soldados veem, vão atrás dele, até uma cena curiosa, né? Vão lá prendê-lo e ele está envolto num lençol, pegam ele e sai correndo pelado. É uma cena muito curiosa. A gente lê a Bíblia assim, às vezes não pensa que vai encontrar umas situações assim, pitorescas, né? Mas só para a gente ver aqui que o próprio Evangelho, o próprio relato de Marcos a respeito de Jesus, ele aparece lá, tá? Ele é o autor desse Evangelho. Ele é aquele que aparece no capítulo 12 de Atos, quando Pedro é preso e os irmãos não estão orando numa casa lá, até que Pedro aparece lá, os irmãos nem acreditam. Essa casa é a casa de Marcos, é a mãe de Marcos, né? A Salomé, que ofereceu a casa lá, o que eles faziam reuniões no início da igreja lá, tá? Esse Marcos é o mesmo Marcos que vai na primeira viagem com Paulo e Barnabé, né? E aí na segunda viagem que o Barnabé quer levar ele também, há uma briga lá com Paulo e Barnabé, eles se desentendem por causa de Marcos, né? O Paulo vai dizer, não, vamos levar esse menino não, porque ele me deu muito trabalho, ele não aguentou, porque ele voltou da viagem, era um jovem, né, irmão? Então não aguentou lá aqueles enfrentamentos todos lá, aquelas perseguições todas lá. Mas no final da vida de Paulo, uns 30 anos depois, o Paulo vai reconhecer, não, ele é muito útil, né, para o meu ministério. Então Paulo parece que era meio intolerante, né, com os jovens. Tem uns obreiros assim, né, os jovens na igreja. Então é o mesmo Marcos, primo de sobrinho, alguns de sobrinho, mas é primo de Barnabé, é o mesmo personagem, tá bom? É esse aqui. Pedro é quem o auxilia na narrativa, é Pedro quem dá algumas informações. Alguns eles eram íntimos, né? Pedro e o Marcos, o apóstolo Pedro, eu estou dizendo. E inclusive Marcos quem ajuda Pedro a escrever as suas duas cartas, ajuda a escrever no sentido de escrever mesmo. Pedro era meio ruim na escrita, é uma pessoa muito rude, muito simples, né? A gente chama lá na minha terra de Mobral. Não sabia, né? Uma pessoa, pescador naquela época, não tinha instrução para escrever. Então Marcos, alguns dizem que Marcos é quem escreve, o Pedro é quem vai dando o conteúdo. Aqui é o contrário, o Marcos ele escreve, só que ele coleta algumas informações a respeito de Jesus do próprio apóstolo Pedro, que andou 3 anos com Jesus, né? Então só para a gente entender aqui tudo, tá? O tema que ele aborda aqui, só lembrando, vocês lembram do Mateus, aula passada? Para quem ele escreveu? Qual foi o público? Só para a gente ver se a gente não está perdendo as informações depois de 7 dias de balançar a cabeça. A cabeça vai balançando assim, a gente anda e vai as informações indo embora, né? Hã? Tu está perguntando, né, mano? Eu perguntei primeiro. São judeus? Afirma? Isso, então público para os judeus, né? E como que ele apresenta Jesus? O Mateus para os judeus. Jesus como sendo... Messias. Está perguntando ou está afirmando? Está afirmando. Como Messias, o rei, aquele que os judeus esperavam, né? Aquele que foi prometido nos profetas do Antigo Testamento. Exato. Então só para a gente aqui, refrescando a memória. Marcos, ele tem outro público. Ele apresenta Jesus também com outras características, ou tem uma intenção diferente de Mateus. Enquanto Mateus fala aos judeus, apresenta Jesus com todo aquele pedigree dos judeus, né? Genealogia, veio da tribo de Judá, da raiz de Davi, filho de Abraão. Marcos, ele não faz questão, tanto é que a gente vai ver aqui o capítulo 1, ó, não tem genealogia nenhuma. Ele não se preocupa em falar que Jesus é da descendência de Abraão, que é da tribo de Judá. Não tem essa necessidade, tá? Ele não quer provar que Jesus é o Messias, é aquele enviado dos profetas do Antigo Testamento. Marcos, o tema que ele aborda, oh maravilha, ó, pensa pura. É porque a Bíblia já vem com a música de fundo, que coisa interessante. Esquenta não, meu irmão, faz parte. Então, o tema aqui que Marcos apresenta é Jesus, o Filho Servo, tá?
Então, enquanto Mateus fala do Messias, o rei, Marcos ele fala do filho servo, né? Jesus como sendo esse servo. Lembrando que ele está escrevendo para os romanos, aqueles que dominavam o mundo, que tinham poder em suas mãos, né? Então, só para a gente entender aqui, depois eu vou desenvolvendo isso, tá? Quando ele escreve isso aqui? Mais ou menos no ano 65 depois de Cristo, tá? É antes da destruição de Jerusalém. Então, só para a gente fazer aqui essa introdução, o público então são os romanos, tá? É o evangelho mais coeso, né? Mais enxuto que tem, mas ele é mais intenso no que diz respeito aos milagres e os atos extraordinários de Jesus, né? A saber, sobre as enfermidades, a natureza, os demônios, sobre a morte. Então, desde o capítulo 1, se a gente ver aqui o capítulo 1, ó, só abrindo aqui o capítulo 1, a gente vai ver no verso 21, a partir do verso 21, a cura de um endemoniado. No verso 29, a cura da sogra de Pedro. No verso 40, a cura de um leproso. O capítulo 2, verso 1, a cura de um paralítico, né? Então a gente vê assim muito milagre, muita ação de Jesus de uma forma extraordinária. É muito intenso o evangelho de Marcos, tá? Então vai falar sobre Jesus tendo domínio sobre a morte, né? Ele ressuscita pessoas, sobre as enfermidades, ele cura as pessoas, sobre a natureza, inclusive, né? Para o vento lá, acalma o mar, aquela coisa toda. Então, sobre a natureza, sobre as enfermidades, sobre os demônios, muito, a gente chama de exorcismo, né? Muita expulsão de demônios. Então, o livro de Marcos, ele é aquele mais curto, mas é muito intenso nesse sentido. Por que ele enfatiza tanto esse aspecto do ministério de Jesus? Justamente porque ele quer apresentar Jesus como o Filho de Deus, sendo o Filho de Deus, tem poder sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre os demônios e sobre a criação de Deus. Ele é o Filho de Deus. Só que ele é o Filho de Deus que veio servir, que usa o seu poder não para se beneficiar, mas sempre para servir os outros. Então é isso que ele destaca, né, Marcos, a respeito de Jesus. Jesus é Deus. Jesus de fato tem poder sobre tudo e sobre todos, mas ele não usa isso em benefício próprio. Essa era a mensagem que Marcos queria passar a respeito de Jesus para os romanos, porque os romanos eram esses que dominavam, exerciam poder. É engraçado, amados, que eles estabeleceram uma paz mundial, né, chamada paz romana, Pax Romana, pela espada. Ou seja, ali é a força, aqui vai ter paz, a força. Olha que coisa contraditória. Então Roma estabeleceu a paz no mundo, só que através da violência. Então, se alguém não quisesse subjugar, ele mandava as tropas dele lá, matava um bocado, destruía a cidade, mas aqui a gente que manda, é a nossa paz aqui. Olha que coisa contraditória, não é? E aí o Marcos, ele vai apresentar então esse Jesus, que é Deus, tem poder. E o Evangelho ensina isso, né? Em Marcos é mais evidente, que Deus nos dá poder não para a gente se beneficiar, mas para que a gente sirva as outras pessoas. Deus nos dá recursos e condições, sejam esses recursos físicos, intelectuais, administrativos, emocionais, psicológicos, sociais ou espirituais. O poder que Deus nos dá nunca é para se servir, e sim para servir. Porque o poder para se servir, não para servir, ele não serve o reino de Deus. Entenderam o ponto? Né? Então a gente precisa prestar muita atenção. Se Deus me deu poder, por exemplo, sobre os demônios, eu não devo fazer aquele show que muitas vezes a gente vê em algumas igrejas, irmãos, né? Entrevista demônio, a pessoa às vezes é um negócio interessante, né? Para massagear o ego. Eu tenho o poder de Deus, Deus me usa, e a gente às vezes a gente não considera que na verdade há um ser humano sofrendo ali, né? Deus às vezes nos dá poder intelectual e até no sentido de conhecimento, mas nunca para manipular as pessoas, querer convencê-las daquilo que eu penso, e sempre para servi-las e esclarecer elas a respeito da verdade, nunca para oprimir e subjugar as pessoas. A gente vê isso algumas vezes em alguns líderes cristãos, né? Professores, às vezes, de teologia, escola dominical, quer oprimir o aluno, quer, né, humilhar. Isso é antibíblico, isso não faz parte do Evangelho. Jesus é bem interessante que teve uma ocasião que foram prendê-lo. Quando foram prender Jesus, eu acho que eu falei isso até na semana passada, né? Falando de Evangelho, como são semelhantes, então a gente, né, pega aí passagens bem parecidas.
Foram prender Jesus, o que Pedro fez? Vou defender Jesus. Sacou da espada, foi dar uma espadada para cortar o homem no meio. Não tenho dúvida. Pedro, do jeito que era, eu conheço Pedro. Não é o Pedro, é que tem outro Pedro ali. Né? Esse Pedro ali é gente boa. Não deve andar com espada, não. Facão! Meu Deus do céu, deixa eu tomar um gole d'água aqui. Mas esse Pedro da Bíblia, né, bem afoito, o Pedro era 880, né, aquele assim que colérico, aquele sanguíneo, ele faz depois pensa, fala depois pensa, né, aquele precipitado. Então Pedro é bem parecido com alguns de nós em muitos aspectos. Então Pedro saca da espada, vai dar no meio da moleira. Eu não tenho dúvida que ele ia cortar aquele homem no meio, mas o cara sanguinário, o cara sanguíneo, ele erra. Já viu dois caras brigando na rua? Coisa feia, acerta pescoço, cabeça, menos o zóio do outro, né? E aí Pedro vai dar a espadada, erra e pega a orelha do Malco. E Jesus disse: não, põe a tua espada aí na bainha. Quem vive pela espada vai morrer. Não é bem assim. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e Ele enviaria 12 legiões de anjos. Eu falei isso para vocês na semana passada? Falei, né? Então olha só o poder que Jesus tinha, mas Ele nunca usou o seu poder para se beneficiar, nem para se safar de nenhuma condição, né, adversa. Então, por exemplo, ele estava na cruz e falaram para ele assim: mas você não cura todo mundo? Você não expulsou demônio? Você não tem poder aí? Desce da cruz, médico, cura-te a ti mesmo. Olha só, né? O que fizeram, o que proporam para Jesus, para que ele usasse o seu poder para se livrar. E Jesus disse: não, eu tenho poder, mas o meu poder é para se sacrificar pelos outros. Isso sim é evangelho poderoso, é o que nos faz pessoas que se doem para os outros. Então é isso que o Marcos ele quer ensinar aqui para o público que ele escreve, que são os romanos, que Jesus, mesmo sendo filho, mas era servo. Jesus, ele disse assim: quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? Falei isso para vocês, eu acho também, semana passada, né? Desses pontos, não chegaram para Jesus, estavam andando pelo caminho, Jesus e os seus discípulos. E os discípulos, não me lembro agora quem era, né? Eu não sei se era Pedro e João. Pedro sempre está no meio lá, mas acho que dessa vez acho que era João e Tiago, se não me falha a memória. João e Tiago, eles discutindo lá quem era o maior deles, dos 12. Olha só, discípulos de Jesus, apóstolos. Quem é maior entre nós? Quem é o cara aqui entre nós? Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Aí Jesus pergunta: o que vocês estavam conversando pelo caminho? Todo mundo quieto. Ninguém tem coragem de falar para Jesus que eles estavam discutindo um negócio desse, né? E aí Jesus, sabendo que eles estavam discutindo, disse assim: quem é o maior, assim, quem está sentado à mesa ou quem serve? Aí eles pensaram assim: não sei, o maior é quem está sentado à mesa, porque é servido, não é? Jesus disse: então, eu entre vocês sou aquele que serve. Eu vim para dar minha vida em resgate de muitos, não vim para ser servido, e sim para servir. Olha que coisa interessante. Em outra ocasião, Jesus pergunta: como é a vida aí entre os gentios? Como que a sociedade vive? Os gentios aí. Ele disse: assim, os maiores dominam sobre os menores. Jesus disse: então, mas entre vocês não vai ser assim. Quem quiser ser maior, seja menor. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser esse principal, que sirva mais ainda. Então, no império dos homens, na proposta humana, sem Deus, o maior é considerado aquele que tem mais pessoas que o servem. Não é, irmão? Não é mais ou menos essa ideia que você tem? Se você tem uma empresa, você tem lá 10 funcionários, o cara não é tão grande, mas se tem 1000, opa, então tem 1000 que o serve, ele é maior. Eu estou pegando só um exemplo aqui para aplicar em qualquer outra situação que há uma pessoa que ela é líder de alguma maneira, né? E tem pessoas em sua volta que a beneficiam. Então essas pessoas são medidas sempre pelo número, de que essas pessoas servem pelo número da sua conta bancária, enfim. Esse é o parâmetro. Mas Jesus fala: então, mas o reino de Deus é diferente. O maior no reino de Deus não é aquele que é servido por muitos, é aquele que serve a muitos. E quanto mais eu sirvo, aí sim eu sou maior no reino de Deus. Veja que valor invertido que nós temos, né, do reino de Deus e este mundo são opostos. E a gente entende aqui que é o que o Marcos ele quer apresentar Jesus como esse servo, aquele que se entrega mesmo sendo Deus. É muita humildade, né, mano? Lembra do Filipenses capítulo 2, verso 5 até o verso 11? Lembra desse texto? Vamos ler lá. Aliás, eu vou ler até um pouquinho antes, né? O 3, o 4.
o Paulo falando a respeito de Jesus, né? Ele estava falando, claro, aos irmãos lá na cidade de Filipos, a igreja dos filipenses, porque havia lá uma questão que eles parecem que estavam disputando, havia alguma briga, algum desentendimento, e um queria ser talvez melhor do que o outro, queria talvez ter aí uma questão de superioridade. Ele disse, nada façais por vanglória, verso 3 me parece, ou é 4, nada façais por vanglória, mas sim por humildade, né? Não é isso que está escrito? Nada façais por vanglória, mas por humildade. Tende cada um de vocês sobre o outro, que o outro é superior a vocês. E tende o mesmo exemplo, como também Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não tomou como direito próprio seu ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se servo, fazendo-se homem, sendo Deus, fazendo-se homem, achado na forma de servo, né? Humilhou-se a si mesmo, aniquilou-se, esvaziou de si mesmo, pelo que Deus lhe exaltou soberanamente, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só que coisa interessante, o exemplo maior que Paulo vai trazer para aqueles irmãos na cidade ou na igreja de Filipos é que Jesus era Deus, mas ele se fez servo, ele se humilhou até a morte de cruz. Só que nessa humilhação ele foi exaltado por Deus, e ele foi exaltado por Deus, inclusive, né, como sendo Senhor, para que o Pai fosse glorificado. É muito interessante, irmãos, essa dinâmica da Trindade, né? Vocês sabem que a Trindade é Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas da mesma natureza. Nós vamos ter essa matéria chamada de Trindade. Vai ser muito interessante, né? Vai dar um nó na nossa cabeça. E é interessante que quando a gente vê, ninguém é maior do que ninguém. O Pai não é maior do que o Filho não é maior do que o Espírito Santo não é maior do que o Pai não é maior do que o Espírito Santo, enfim. Os três são Deus. Só que é interessante quando a gente vê, um serve ao outro, um sempre trabalha para que o outro seja glorificado. O Pai envia o Filho faz tudo para que o Pai seja reconhecido. No Evangelho de Marcos, por exemplo, quando Jesus realiza milagres, coisa assim extraordinária mesmo, ressurreição de mortos, né? Coisa assim que impressiona. É interessante que as expressões que aparecem a respeito de Jesus é que depois que Jesus realizava um milagre, as pessoas glorificavam ao Deus do céu. Nunca se viu, né, esse Deus que fizesse isso. Nós nunca ouvimos, né, que Deus fizesse algo extraordinário dessa forma. Jesus, embora fosse ele visivelmente e diretamente o operador do milagre, da ação lá extraordinária, mas as pessoas não atribuíam isso a Jesus. Jesus conseguia, parece que isso a gente não consegue fazer, que quando Deus usa algum de nós de uma maneira assim um pouco mais diferenciada, as pessoas parecem que colocam no pedestal, né? Não é mais ou menos isso, irmão, que a gente vê aí no meio gospel, né? Nossa, o fulano lá é top, né? Vaso, é não sei o quê. A gente vê a pregação assim na igreja, nossa, que mensagem, que sabedoria, que aula e tal, né? Aquela coisa, nossa, como é usado por Deus e tal, essa pessoa. E a gente parece que vai tirando Jesus, vai tirando a glória de Deus e atribuindo aos homens. Nós deveríamos, amados, ouvir uma mensagem na igreja e voltar para casa dizendo, que Deus, que Deus, que Deus. E o vaso, barro, e o vaso, detalhe, e o vaso, menos importante, comum de nós, ordinário, como eu disse em outra ocasião, todos nós somos da mesma ordem, ordinários, mas Deus deve ser exaltado, glorificado. E Jesus, mesmo sendo Deus, ele conseguia fazer isso, realizar um milagre, coisa extraordinária, mas levava as pessoas a olharem para o Pai. Não sei se eu falei para vocês que tem um provérbio que diz assim, o sábio aponta para a lua, né? A lua aqui, deixa eu ver o dedo ali na câmera. O sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando o dedo do sábio. Falei esse provérbio para vocês, não? O sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando o dedo do sábio. Ou seja, os milagres, a gente vai falar isso muito no Evangelho de João, né? Segundo João. Então, os milagres têm uma finalidade, é levar as pessoas a crer em Cristo, para que crendo em Cristo, elas glorifiquem ao Pai
E é o Espírito Santo que faz isso em nós, aplicando a obra de Cristo, que foi enviado pelo Pai. Então, o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Filho. E o Pai honra o Filho através do Espírito Santo nessa obra redentora. Olha que coisa extraordinária, amados, né? Nós deveríamos imitar isso, sempre levar todas as pessoas a glorificarem o Pai, ainda que a gente receba elogios, mas sempre reconhecer, é Deus, não pode ser eu sei quem eu sou, isso não pode ser uma virtude minha, original minha, não, é Deus, tudo é Deus, querer ou efetuar, Ele opera tudo em todos. Se há alguma coisa extraordinária através da minha vida, é porque o Espírito Santo fez isso, poderia fazer na minha de qualquer um, porque o mérito não é meu, né? Então a gente sempre glorifica a Deus que está operando através de... Paulo disse em 2 Coríntios, nós somos vasos de barro. Numa grande casa há muitos vasos, uns para honra, outros para desonra, mas vaso é vaso, o que importa é o que está dentro dele, né? A excelência que está em nós, o Espírito Santo, o próprio Deus. Então a Ele sim, só a Ele deve ser dado a honra, a glória, o louvor para todos sempre. E o texto diz amém. Eu acho que vocês iam dizer também amém. Amém. Então, o Evangelho de Marcos enfatiza a humanidade de Jesus, né? Que se revela através da vida, da morte e da sua ressurreição. Então, Marcos vai apresentar Jesus como esse ser humano mesmo, a humanidade dele, né? É bem interessante que o Evangelho de Marcos mostra Jesus com sono, com fome, olha só, cansado, né? É o ser humano, mais ser humano que já houve. Então, ele é de fato um ser humano na humanidade, com as suas limitações. A diferença que faz toda a diferença é que Jesus nunca pecou. Isso é a grande diferença. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, né? E sendo o próprio Deus, nunca pecou, mesmo assim ele serve os outros. Ele é superior a tudo e a todos, superior em poder aos demônios, superior ao poder destrutivo das enfermidades, do próprio pecado na vida das pessoas. Ele é superior às próprias leis da natureza, ele que ordena, e mesmo sendo superior, ele é esse servo humilde, que sacrifica pelas pessoas. Então enfatiza a humanidade de Jesus, né? Ele destaca também, o Evangelho de Marcos, o reino de Deus. A gente leu em Marcos capítulo 1, verso 14, nós lemos na semana passada, mas com outro propósito, né? Então, Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, ele destaca esse reino de Deus entre os homens, né? Porém, ele ainda não consumado, né? Então, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então ele destaca aí esse reino de Deus entre os homens. Por que o reino de Deus entre os homens? Porque Jesus é o próprio reino. Nós falamos isso na semana passada, não foi? E a gente destacou Jesus como Messias e o rei, né? Só que o verso 16 ao 20 aqui, ó, a gente leu até o 15, o 16 ao 20. Porque o que Marcos aqui ele também destaca é o discipulado radical. Isso é bem interessante. Andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André. Fazendo uma correção aqui, que é uma injustiça muito grande, eu acho, tá? Sempre colocam Pedro no destaque, né? Pedro, aquele primeiro discípulo, não foi não, tá? Primeiro discípulo de Jesus foi André. Vamos corrigir esse negócio na história. André é injustiçado nessa história. Então André foi o primeiro discípulo. André foi o primeiro discípulo a levar uma vida a Cristo, que foi o seu irmão Pedro. Vamos corrigir esse negócio aí. Eu estou cansado de ser injustiçado na história. Então, mas aí aqui o Pedro se destaca muito mais, né? Então, andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando ali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Então, ó, vinde a mim, e logo foram, né? Então, no verso 17, Jesus faz o convite, vinde após mim. No verso 20, foram com ele. O discipulado radical é justamente o que não só o Marcos ensina, os outros evangelhos ensinam também, mas Marcos vai destacar isso aqui. O que Jesus vem chamando para uma mudança radical de vida. Seguir Jesus é, de fato, imitá-lo. E como Marcos está apresentando Jesus? Aquele que renuncia tudo.
em prol do outro, do próximo. Esse é o grande desafio do Evangelho, irmãos. É seguir Jesus, né? Porque Jesus disse: vocês têm disposição para me seguir mesmo? Eu não tenho onde morar. As raposas têm covil. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês querem me seguir mesmo? Então ele mostra aqui, ó. Então vem após mim. E eles deixaram tudo e foram. É claro que o que aconteceu aqui não é literalmente o que tem que acontecer com a gente, né? Ou seja, a gente deixar nossa casa, nosso emprego e ser um missionário aí, né? Como esses apóstolos aí, viveram integralmente para a obra de Deus. Não é nesse sentido. Mas o discipulado radical quer dizer que se Jesus exigir de nós alguma área da nossa vida que seja renunciado, isso tem que ser feito, né? E para cada um, irmãos, por exemplo, houve um rico lá em Lucas, um jovem rico. Me parece que esse é o único. Foram tantas pessoas até Jesus, alguns voltaram curados, outros voltaram, né, alegres e tal, mas só nesse caso diz que esse voltou triste, porque Jesus lhe fez um pedido: você quer me seguir mesmo? Então faz o seguinte, ama o teu próximo. Isso aí eu faço desde que eu sou menino. Olha que engano que a religião faz, né? Esse jovem pensou que ele observava a lei de Deus. Não, Jesus, o texto vai dizer, lá em Lucas, tá? Olhando esse jovem, o amou muito. Disse: não, você não ama não. Vende tudo quanto tu tens, e era muita coisa, porque era rico. Vai, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Porque o coração dele ainda estava preso em algo que o impedia, na verdade, o que impedia ele de cumprir o principal mandamento, que é o amor. E Jesus exigiu aquilo daquele rapaz. Não é de nós todos que a gente venda todas as nossas posses, né? Embora sejam poucas. Alguns têm mais, outros têm menos, mas não era talvez como esse jovem que era muito rico. Mas a questão é, se há alguma área da nossa vida que Jesus pede para que a gente o entregue, a gente precisa entregar. Senão, nós não temos a condição de seguir Jesus. Porque o Evangelho não é que ele exige muito. O Evangelho exige tudo. É diferente, né? Muito é uma coisa, tudo é outra coisa. O Evangelho exige tudo quando Jesus entende que aquela área da nossa vida, aquilo lá vai nos impedir para que a gente o sirva de verdade e não seja preso por essas coisas que muitas vezes a gente julga ser importante. Mas aqui ele enfatiza sobre esse chamado discipulado radical, né? Tem que deixar tudo mesmo, aquilo que for necessário. E aí há questões pessoais mesmo, né? Então é por isso que cada um de nós precisa entender qual é a área da nossa vida, o que pode nos impedir de servir a Deus de uma maneira que Ele quer. E aí Deus tem, né, individualmente, com cada um de nós, peculiaridades, particularidades, né? Tem uns que de fato vão deixar tudo mesmo, família, emprego, profissão, país, e vão servir a Deus como missionários, só Deus sabe onde. Tem uns que vão renunciar a algumas coisas e vão fazer outras que talvez não era o projeto da vida dele ou dela, né? Então, o que é o Evangelho? É seguir a Cristo, a proposta de vida que Ele tem para cada um de nós. Então, não são os nossos sonhos. A gente não tem, amados, a gente às vezes faz umas coisas bem erradas, como por exemplo, a gente vai orar para que Deus abençoe os nossos projetos, né? A gente não faz isso direto. Ô Senhor, abençoa aí, eu estou num projeto aqui, numa empreitada para o ano de 2021, Senhor, eu tenho isso aqui. O Senhor pode me abençoar? Mas a gente deveria perguntar: Senhor, isso aqui tudo é da Tua vontade? Isso aqui que eu penso ser um projeto bom para a minha vida, é o que o Senhor tem para a minha vida? Porque se eu sigo a Jesus, é o que os evangelhos vão ensinar, se eu sigo a Jesus, eu preciso agora entregar minha vida a Ele. É Senhor, não é? Meu Senhor porque é meu Salvador. Não tem como Ele ser meu Salvador e não o meu Senhor. E Ele só é o meu Salvador porque Ele é o meu Senhor. E Ele sendo o meu Senhor, Ele é meu Salvador, porque é Ele que decide a minha vida. Entendeu? E aí é interessante que a gente deve perguntar: Senhor, qual é o Teu projeto para a minha vida? Me faz entender. Porque o meu projeto é falido. É por isso, irmãos, que a gente segue Jesus. É por isso que Jesus sempre falou: não, vocês querem de fato me seguir? Tome a sua cruz a cada dia. Só Lucas vai falar isso, né? Os outros não falam a cada dia, só tome a sua cruz. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, depois vem e segue-me. O que seguia? Primeira coisa é negue-se a si mesmo, né? Então você nega a si mesmo. Ou seja, o meu projeto de vida
não é mais. Inclusive, eu só aceitei Jesus porque eu reconheci que eu sou falido espiritualmente, que eu não manjo, eu não banco a minha vida, eu não entendo, eu não sei viver. Começa por aqui. Só aceita Jesus de verdade aquele que reconheceu que não banca a sua vida. O que Mateus vai falar? Marcos eu acho que não traz essa passagem não, mas Mateus e Lucas trazem, que diz assim: bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino de Deus. Quem são esses pobres? Não está falando de questão financeira, econômica, né? Porque Davi, por exemplo, diz assim: eu sou pobre e necessitado. A gente sabe que Davi tinha dinheiro até umas horas, era rei, ouro é que não faltava, né? Mas quando se refere a pobre aqui, é aquele que não tem recursos espirituais para se salvar nem para bancar a sua vida. Nós somos pobres nesse sentido de que somos necessitados de Deus. Essa é a ideia de bem-aventurados, felizes são aqueles que reconhecem que são falidos espiritualmente. Essa é a ideia do Evangelho, né? E o texto que eu estou citando aqui de Mateus, por exemplo. Então, a gente reconhece que nós não damos conta da nossa vida e a gente precisa de um Salvador, que é Jesus. Começa por aí. E se eu reconheço isso, que foi o que Pedro falou lá em Mateus capítulo 16, por exemplo, eu acho que eu não sei se eu falei isso para vocês semana passada, deveria ter falado, se não falei, que ele diz assim: não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Oh, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Aí Pedro disse: pronto, eu sou o cara, recebi a revelação aqui que ele é Deus, né? Aí o Jesus em seguida vai falar assim: ó, eu também serei entregue aí para os principais sacerdotes, vou ser morto. Aí Pedro disse: não, Senhor, que isso? Faça isso não. Eu fico pensando, esse Pedro é muito interessante, né? Para não falar outra coisa. Ele chama Jesus de Deus, de Cristo, e agora vai falar para Deus: não, Senhor, faz isso não. Oxi, quem é Deus nessa conversa? Quem é Senhor nessa conversa? Para Deus eu falo não? Tem uns que falam, eu sei, a gente fala muitas vezes, né? Mas deve-se falar não para Deus? Se ele fala: não, vai acontecer isso aqui. Não, Senhor, eu acho que não. Eu tenho uma proposta aqui diferente, o Senhor não quer me ouvir? A gente faz isso nas orações, irmão. A gente faz isso na nossa proposta de vida muitas vezes. É lógico que eu estou falando de uma maneira assim bem, né, para chocar mesmo, no extremo. Ele não fala diretamente assim, que a gente não é tão doido assim, né? A gente é doido, mas menos doido. A gente não fala diretamente. Mas muitas vezes o nosso comportamento e a nossa forma de orar a Deus mostra mais ou menos que a gente está conduzindo a nossa vida só pedindo para que Deus abençoe o nosso projeto. Um dia um rapaz disse para o pastor: pastor, eu vim aqui para o senhor orar pelos meus negócios. Ele falou: meu filho, não posso, não tenho autorização de Deus para orar pelos teus negócios. Eu só oro pelos negócios de Deus. Ele só me autorizou a fazer isso. Se é teu negócio, não tem como eu orar. E Deus nem vai abençoar o teu negócio. Deus abençoa o negócio dele. Entenderam, irmãos? A gente confunde muita coisa. A gente está falando de quem? De um ser que a gente quer para validar e nos dar recurso para o nosso projeto de vida? Ou a gente reconheceu que Deus é o único que sabe conduzir a nossa vida e a gente agora vai segui-lo como Senhor? Porque o Senhor é que fala: vai acontecer isso, 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 vai por esse caminho. Eu falo: sim, Senhor. Nunca não, Senhor, como Pedro. Porque se é Senhor, não cabe o não, né? Então, é servo. Então, se é servo, o Evangelho é imitação de Cristo. É por isso que o Evangelho não é para qualquer um. É por isso que o discipulado é radical. É por isso que o discipulado tem que negar a si mesmo. Aí Jesus disse: negou a si mesmo? Tome a sua cruz. O que segue, e naquele contexto, né, o que seguia a crucificação?